Olha aí que benção, né? Ô, você tá aí, né? Faz tempo que você não aparece aí, né? Essa é a hora de você cobrar ele. Ô, cara, o que você está fazendo? Glória a Deus, querido. Deixa eu te dar uma instrução antes de nós entrarmos na penúltima palavra da nossa série Frequência. Estamos aprendendo a ouvir a Deus nessas últimas 6 semanas. Nós temos experimentado aí várias mudanças, temos crescido em tantas áreas. O Senhor tem nos dado graça, né? Como diz lá em Atos capítulo 2, cada dia o Senhor vem acrescentado as pessoas a este lugar, a essa comunidade. Creio que desde a pandemia nós iniciamos aí um processo de reforma meio que contínuo, então a gente está sempre melhor. Eu penso que a nossa vida tem que ser assim também, né? Estamos aqui nessa semana terminando o berçário, então tem tido muita apresentação de bebê aqui neste lugar, glória a Deus, né? Então estamos terminando aqui a salinha do berçário, já vai ficar bem equipado. Você, mamãe, papai, de repente está em casa, né, que está difícil de vir para a igreja e domar a sua ferinha, né? Então vai ter um espaço ali para você, ter televisão lá para você continuar assistindo o culto lá de cima, vai ter gente servindo. Então a igreja vai crescendo em todos os momentos, em todas as situações. Nós somos uma igreja assim séria, não que outras não são, né, querido? Mas nós não temos muito costume de darmos um discurso na hora das ofertas, na hora do dízimo, porque nós entendemos que nós ensinamos as pessoas em várias áreas, né? E toda semana você recebe o ensino em algum lugar. Não somos contra as igrejas que assim o fazem, mas é a nossa maneira de fazer. Estamos aqui já há 23 anos, né? Deus nos deu a graça de comprarmos este lugar já há um bom tempo, e nos deu a graça também de adquirirmos esses 2 terrenos aqui do lado. E glória a Deus, porque a casa tem ficado pequena, né? Estamos agora, evidentemente, no período de feriado, com essa situação da ponte aí, que em nome de Jesus vai se resolver. Sei que você está vivendo essa situação também, né? Mas enfim, estamos crescendo, e esse lugar o tamanho do sapato não pode limitar o tamanho do pé. Você concorda com isso? Você tem que dar um jeito, você tem que comprar um outro sapato, fazer um ajuste necessário para que o teu pé continue crescendo. Então Deus tem nos dado essa graça. Estamos aí no desafio, né, de em um momento oportuno a gente conseguir ampliar o nosso local de espaço. Tem um local de convivência que você não tem ainda, para você conversar com os seus irmãos, um lugar melhor, né, para as crianças. Enfim, tem todo um processo. Então nessa semana nós lançamos ali 2 envelopes diferentes. Então eu quero te dar essa instrução, porque como eu falei, a gente não dá discurso toda semana, a gente tem que te dar pelo menos um. Você que traz sempre ali o teu dízimo, a tua oferta, vai estar lá esse envelopinho, sei lá que cor que é isso, se é um laranja, se é um vermelho, não sou muito bom, magenta, não sei essas cores aí, gente. Você continua, né, ofertando aquilo que Deus coloca no teu coração, aquilo que você é movido, que você tem um entendimento na casa que você está. Você continua fazendo aqui, tem todas as instruções para você, não preciso ficar te explicando. Mas esse aqui eu tenho que te explicar, que está aqui uma contribuição especial. Tem aqui todo um prédio, né, que ainda não é o prédio que a gente vai estar, né, mas em breve vai ser algo parecido com isso aqui, em nome de Jesus, amém? Amém. Então, se Deus moveu o teu coração ao longo do processo, você tem um entendimento de tudo aquilo que a gente está fazendo, dessas novas reformas. Pastor, eu queria fazer uma oferta específica aí lá para a sala das crianças. Nós já temos recebido assim várias doações de diversas situações, de materiais, enfim. Se você tem algo específico, então você sabe que esse envelope de contribuição especial é para essas coisas. Por que isso é importante, querido? Como eu falei para você, nós temos toda uma metodologia de fazer as coisas, uma prestação de contas. Se bater a Receita Federal aqui amanhã, está tudo certinho, o pessoal pode olhar, pode ver, não tem problema nenhum. Mas então toda oferta que entrar aqui, eu vou entender lá dentro da administração que isso aqui é direcionado especificamente para a construção e para as reformas que nós estamos fazendo, entende? Então, para ficar de uma maneira organizada, para ficar de uma maneira até otimizada, toda oferta que for direcionada para esse envelope de contribuição especial durante o ano vai ser separado para esse recurso. Quando nós começarmos a ideia da obra, da construção, nós vamos criar um fundo especial para aquilo ali, vai ficar aplicado, já tem um valor lá aplicado lá que está rendendo, para quando chegar o momento da construção nós podemos dar esse passo inicial. Sabemos, você que trabalha com a construção sabe, né, que os preços subiram muito, então eu creio e tenho fé que quando chegar o momento, nós não vamos precisar ficar emprestando dinheiro de ninguém, não vamos ficar devendo nada para ninguém, como a palavra nos instrui, e vamos dar o passo de acordo com a medida de fé que nós temos, mas também com o tamanho da nossa perna. Deus é um Deus de prudência, Deus é um Deus de fé. Às vezes a gente tem que ser ousado,
mas Deus trabalha com administração, com prudência, com decência e ordem. Então é por isso que a gente está fazendo isso. E aí quando tiver algo especial, por exemplo, aquela oferta que a gente faz lá para a Tailândia, para os missionários que estão lá, para aqueles irmãos lá que passam o inverno, aí eu direciono para isso aqui também. Está claro isso para vocês, gente? Não vou ficar falando toda semana, então por isso que eu estou explicando uma vez hoje, vou explicar uma vez de noite, depois a gente segue dentro da instrução que o Senhor tem nos dado. Abre a tua Bíblia comigo aí, por favor. Ai, a minha esposa, tá vendo? Porque você tem que ter uma mulher virtuosa do teu lado. Quando você for fazer um Pix direcionado para isso, não tem nome no nosso envelope, gente. Eu não sei quem dizima, quem não dizima, quem oferta, quem não oferta. Mas quando você faz o Pix, a gente não consegue identificar se é contribuição especial ou se é o teu dízimo e oferta. Então, quando você fizer um Pix, eventualmente você faz o quê? Você escreve num papelzinho lá e coloca aqui no envelope o valor que você fez o Pix e aí dá para contribuição especial, para eu entender e o teu nome, porque não tem como identificar isso aí. Tá? Então, vou precisar do teu nome lá, na verdade não sou eu, né? O pessoal da secretaria vai precisar para identificar, isso aqui é oferta especial, vai para aquele lugar lá. Não é para dizer se você contribuiu ou não contribuiu, nós não vamos divulgar o nome de ninguém, como a gente não faz. Tá bom, gente? Só para ficar claro isso, então cada vez que você quiser fazer isso, fez lá uma contribuição pela internet, traz aqui durante a semana, né? Nem que teu envelope vai estar vazio aqui, mas você sabe que foi aquilo que você fez, é isso que eu faço, né? A minha oferta, o meu dízimo, a gente abate já antes de eu receber, então é um entendimento que eu tenho, você não precisa fazer do jeito que eu faço, tá? O entendimento que eu tenho, a primeira parte é do Senhor, antes de eu pagar qualquer conta, antes de eu pagar qualquer pão, a primeira coisa que eu faço é do Senhor, então é uma coisa que eu faço. Então eu separo ali o meu envelope e faço a minha oferta diante de Deus, ninguém precisa saber quanto foi, quanto não foi, quando foi, quanto não foi, propõe aquilo que está no teu coração e aí oferte ao Senhor, que você sabe que a bênção ela vem de acordo com o coração, de acordo com a proporção, não de acordo com a quantidade, são duas coisas diferentes. Está claro isso, querido? Isso é importante. Então abra a tua Bíblia comigo, por favor, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Semana passada a pastora Michele aqui estava compartilhando uma palavra poderosa contigo, né? Eu estava lá em Manaus, gente, longe, quente, calor. Creio que eu não fui chamado para ministrar num lugar desse, glória a Deus, né? Tem o calor, depois vem o frio aqui, mas um povo sedento, me chamou muita atenção. 2,5 milhões de pessoas naquela cidade, não tem acesso, é só via ou avião ou barco para poder entrar de lá, né? Se você for de carro, você não consegue chegar lá, a não ser de balsa. 2 dias de balsa, ninguém quer isso, né? Mas enfim, tem um povo sedento lá por Deus, eu fiquei impactado com a sede daquelas pessoas, como é muito longe, não vai muita gente ministrar lá, enfim, Deus tem algo naquele lugar, eu creio que não foi a primeira vez que eu fui lá, vou voltar lá ainda para derramar mais sobre aquele povo lá. Marcos capítulo 4, 23 a 25, lê comigo lá se você tiver com a tua Bíblia, com o teu aplicativo ou ali na tela, palavra de Jesus, tá? Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem ouvidos aí? Então ouça. Considerem atentamente, essa aqui é a nova versão internacional, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele aqui é Jesus. Com a medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão. Quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. São palavras de Jesus, tem um contexto aqui que eu vou abordar contigo. E a nossa palavra hoje é mordomos da palavra. E quando eu falo assim, mordomos, a primeira coisa que vem na tua mente, né, se você é já da minha geração, é o Batman, né, o Alfred, aquele que provê todos os recursos para que o Bruce Wayne tenha uma vida mais tranquila de dia, para ele poder ser o Batman de noite, ou as versões mais modernas, aí agora o Alfred está até nas aventuras do Batman ali. Mas o que acontece com o Alfred? O Alfred ele mora na mansão do Bruce Wayne, o Alfred ele pode usufruir de toda a cozinha do Bruce Wayne, o Alfred ele pode até, se ele quiser, gente, ele dá uma volta no Batmóvel, pôr para lavar, fazer um monte de coisas, né? Mexer no cinto de utilidades do Batman, ele pode fazer várias coisas, usufruir de toda a propriedade do Bruce Wayne, mas tudo aquilo lá não é dele. Ele tem um privilégio muito grande de poder usufruir daquilo, mas ele também tem uma responsabilidade.
que é administrar tudo aquilo, e a grande missão dele, de fato, não é ficar vivendo no bem bom, na mordomia de tudo que acontece ao redor da mansão Wayne. Ele tem uma missão de fazer com que o Batman, né, ou o Bruce Wayne, enfim, se você não sabia quem que era, né, já deu spoiler para você, mas a grande missão dele é fazer com que aquela pessoa lá, ela possa exercer o seu chamado, ela possa abençoar todas as outras pessoas, né, trazendo justiça, liberdade, aí tudo aquilo que um super-herói deve fazer. Se ele faz, não faz, é problema dele, né? Mas a ideia de um mordomo é o quê? Ele é um administrador de muitas coisas, de muitas bênçãos, mas de fato aquilo ali não é dele. Mas ele pode usufruir daquilo, de fato, se o Alfred se concentrar só em tomar banho de piscina, só em andar de batimóvel, só de ficar brincando com o cinto de utilidades, ele não vai cumprir a missão que ele tem, ele vai se tornar um péssimo mordomo, ou seja, ele vai falhar com aquilo que ele deveria fazer. E dentro dessa série que nós estamos aprendendo a ouvir a Deus, nós já ouvimos como Deus fala de diversas maneiras. Semana passada você viu maneiras de você pedir confirmação de Deus. Hoje eu quero trazer para você nessa penúltima palavra, semana que vem a gente encerra a série, é que nós também, além de sermos mordomos de tudo aquilo que Deus nos colocou, que eu acabei de falar sobre finanças aqui, nós podemos ser mordomos da palavra. E quando Jesus fala aqui sobre, olha, aquele que tem mais será dado, e até aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, nós podemos incluir aqui, ouvir a voz de Deus. Porque ele começa dizendo assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Em outras palavras aqui, se você olhar na versão da Nova Almeida, vai falar assim, prestem atenção no que vocês ouvem. Isso significa que Deus vai te falar contigo muitas vezes, que Deus vai te dar direções muitas vezes, mas se você não for um bom mordomo, um bom administrador das palavras que Deus te deu, até as pequenas ou poucas vezes que Deus falou contigo não vão mais ser ouvidas. Se você não administrar aquilo que Deus já está falando hoje, aquilo que Ele vai falar no futuro sobre você, nas pequenas coisas, você não vai conseguir administrar as grandes coisas, porque todos nós, em algum momento, a gente quer, né? Deus, fala comigo. Mas, Senhor, fala comigo de uma maneira profunda. Pai, não fala comigo só nas pequenas coisas. Fala comigo nas grandes coisas. E a ideia aqui hoje, de sermos mordomos da palavra, é que nós precisamos aprender a administrar as palavras que nós já ouvimos, para que daí nós estejamos aptos para ouvir as novas palavras de Deus. Nós temos que aprender a administrar, ou sermos mordomos daquilo que Deus já falou sobre nós. Se eu quero ouvir as próximas direções que Deus tem para a minha vida, meu casamento, para os meus negócios, Senhor, uma nova visão, Pai, um novo sonho, Pai, uma direção específica para eu sair desse lugar. Para eu poder ouvir isso hoje, querido, eu tenho que aprender a administrar aquilo que Deus já falou sobre mim, senão não vai acontecer nada. Está claro aqui para você? Então eu quero falar para você sobre 3 pontos, ou 3 maneiras de nós sermos bons administradores da voz de Deus. Eu vou colocar coisas práticas aqui, situações práticas. Eu espero que o Espírito Santo te lembre de coisas que Ele já te disse, de direções que Ele já te deu, mas que talvez ficaram um pouquinho aqui na estante, e agora eu quero só buscar o novo, e esqueci daquilo que Deus já falou. E a primeira maneira de você ser um bom administrador da voz de Deus sobre você é quando você realmente ouve a Deus. Realmente ouvir a Deus. É possível que Deus esteja falando muito, mas eu não esteja ouvindo. A ideia dessa série Frequência é o quê? Existe uma frequência, como uma onda de rádio ou como um sinal de internet, que está sendo transmitida agora, nesse exato momento. Está passando por nós aqui, a gente não está vendo, mas existem frequências de rádio trazendo voz de pessoas, voz de narradores, voz de apresentadores, está aqui no ar. Existem milhares ou milhões de informações passando aqui na nossa frente agora através dos sinais de Wi-Fi. Só que como é que você faz para pegar o que está acontecendo no ar? Você tem que sintonizar, você tem que sintonizar a frequência de rádio, você tem que acessar o site para que essa nuvem, né, tecnológica, você tenha acesso, você consiga enxergar através de um dispositivo, de qualquer outra coisa. Deus está falando da mesma maneira. O tempo todo Deus está falando. Existem ondas espirituais, dê o nome que você quiser, a analogia que você quiser, mas Deus está falando em uma frequência. Agora sou eu, esse dispositivo chamado coração, chamado alma, que precisa sintonizar para que os meus olhos sejam abertos. Uma das maneiras de você fazer isso, nós acabamos de exercitar aqui,
é através das canções, né? Eu não tenho tempo para trabalhar isso. De repente, em novembro, quero ver se o Lamar volta aqui para nós, para nos trazer esse ensino. Ele tem estudado 40 anos sobre o poder da música na Bíblia, como Deus criou o mundo através de um contexto musical. Por que Deus gosta tanto de música, que se fala tanto de música na igreja, né? Entrai na sua presença com cânticos. Ou seja, uma das maneiras de nós sintonizarmos e ouvirmos a voz de Deus é através de cânticos. Agora, você que já esteve na igreja ou em algum lugar, você já viu cânticos em muitas vezes. Por que de repente você sente a presença de Deus em uma determinada canção e de repente tem dias que parece que não acontece nada, é um karaokê, né? Eu só leio o que está escrito ali e não acontece nada. Porque às vezes a frequência do nosso coração não está sintonizada. Uma das maneiras de ouvir a Deus é através de um cântico. Sabe, enquanto nós estávamos cantando ali, poxa, vitorioso és, e aí eu começo, poxa, em minhas tribulações, na tempestade tu estás, teu nome é infalível, daí você vai começando a entender quem é o Deus que você serve. É um trovão, rapaz, um trovão quando bate, a única coisa que você pensa como ser humano é sai de perto, quem pode contra isso aí? Quando você tem esse entendimento, meu amado, e transforma isso numa canção, e proclama isso com uma palavra de autoridade sobre você, né? Uma vez que Jesus entrou no teu coração, agora você tem autoridade para expulsar espíritos malignos, pisar serpentes e escorpiões, enfim, tudo aquilo que Jesus já fala sobre você, aquelas palavras na tua boca, elas se tornam um mensageiro, ela acessa esse reino celeste aqui, e coisas que não acontecerão por causa daquilo que você vai falar. Isso se chama oração. Coisas que não aconteceriam, acontecem por causa daquilo que você falou. Coisas que aconteceriam certamente, não vão acontecer por causa daquilo que você falou. Esse é o poder da palavra de Deus na boca de um filho de Deus. Você recebe isso? É a autoridade que você tem. Já está sobre você. E essas palavras que eu estou te falando, querido, é Deus falando contigo. Porque qual é a maneira de eu perceber que já foi sobre mim? Se eu realmente ouço a Deus. Olha o que eu estou te falando. O que eu estou te falando aqui não é algo do meu pensamento, eu estou me baseando no que a Bíblia diz sobre você. Há poder na língua para plantar bênção e maldição. Deus está falando contigo agora, se você realmente ouvir isso aqui, você vai experimentar isso na tua vida. Ser mordomo da palavra de Deus significa pegar tudo aquilo que eu já ouvi e de fato entender, não, isso é verdade. Então a minha boca agora, ela tem que ter um filtro aqui. Se há autoridade na minha boca para proclamar bênção e maldição, significa que eu não posso falar qualquer besteira. Que da minha boca tem que proferir uma palavra do quê? De edificação. Está lá Paulo nos orientando, olha, tudo que for proveitoso, tudo que for bom, tudo que tiver de boa fama, tudo que for para edificar, isso saia da tua boca. Entende? É uma palavra. Então a minha boca agora tem certas conversas que é um filtro aqui. Por quê? Porque eu acredito que eu ouvi a Deus. Eu acredito que nas minhas palavras tem poder. Então, quando eu vou falar com meu filho, quando eu vou brigar com ele, eu não vou me deixar ser levado por uma emoção. Porque eu posso proferir palavras ali que eu não tenho o desejo de proferi-las. Mas, meu amado, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não está nem um pouquinho preocupado se você tinha ou não tinha intenção. O mundo foi criado através da palavra. Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas, o Espírito Santo pairava sobre ela. Verso 2. E disse Deus, haja luz. Como é que Deus criou a luz? Disse. Depois Deus disse que haja separação entre trevas e água. Depois Deus disse que a terra produza frutos e plantas. Depois Deus disse, e aí Deus foi dizendo, o mundo foi criado através de palavras, o reino espiritual funciona através de palavras. É por isso que quando nós estamos falando com demônios, nós falamos, nós proclamamos, porque o inimigo não conhece o nosso pensamento, e quando nós proclamamos, nós estamos debaixo de uma autoridade. Por isso, quando você for repreender o teu filho, cuidado. Quando você for discutir com o teu esposo, com a tua esposa, cuidado, querido, porque o mundo espiritual, ele é regido através de uma palavra de autoridade. Você, como pai, você é a maior autoridade sobre o teu filho, e o inimigo não quer nem saber se naquela hora, não estou nem aí, seu burro, mas eu já te falei quantas vezes, mas não tem jeito você mesmo, né? O que você está proclamando? Que não vai ter jeito sobre a vida dele. Mas tua esposa depois que lide com você quando você crescer, coitada dela, coitada dele, são palavras de uma autoridade que é um pai que está sendo proferida, que depois precisa ser removida. Se essa criança ou se esse jovem vier aceitar Jesus, a última palavra anula a primeira, Jesus vai vir, vai limpar, e essas maldições ali vão ser canceladas, sim. Mas se não forem, nós somos responsáveis, queridos.
Mas aí eu quero que Deus faça, eu quero que Deus aconteça, que Deus mude, mas eu não estou ouvindo Ele. É por isso que eu coloquei essa palavra, não realmente estou ouvindo a Deus. Porque Ele está falando comigo e está me dando instrução, e já me disse para eu deixar de fazer essas coisas, mas eu continuo lá. Agora, tem 10 maneiras pelas quais Deus fala. Eu já citei algumas delas, eu só vou passar por cima aqui. Mas só para te lembrar, como Deus já falou contigo, em algumas dessas. Como é que Deus fala? Através das circunstâncias, boa parte das vezes. Lembra de Jonas? Jonas ouviu a Deus. Depois eu trago mais detalhes sobre isso aqui. Jonas ouviu a Deus, mas como ele não quis obedecer, Deus usou uma circunstância. Vem aí um naufrágio para você, né? Vão te jogar no mar, vem aí um peixe grande, enfim, vai ter uma circunstância para falar contigo. Deus fala comigo direto através de circunstâncias. Por quê? Porque às vezes eu estou tão ocupado fazendo a obra de Deus, que Deus permite uma circunstância para que eu possa ouvir Ele. Você consegue perceber o paradigma? Eu estou fazendo a obra de Deus, eu sou um pastor, mas às vezes eu estou tão ocupado com a obra, que às vezes Deus permite certas circunstâncias para que eu possa ouvi-lo de uma maneira diferente, para que eu possa inclinar o meu coração de uma maneira diferente. Eu estava conversando com o Lamar lá em Manaus, e o Lamar é esse pastor lá dos Estados Unidos que veio ministrar aqui. Eu fui lá com ele junto fazer uma mentoria. E eu estava falando para ele assim, olha, esses dias, e foi muito maravilhoso lá, a gente não tem tempo para compartilhar contigo, Deus me usou de uma maneira extraordinária, pude partilhar uma palavra lá com jovens, com adolescentes, com adultos, com líderes de louvor, enfim. E eu percebi que Deus me usou de uma maneira diferente das outras vezes. E parece que meu coração estava mais sensível que outras vezes. E eu compartilhei contigo, antes de eu sair, eu tive uma crise de labirintite numa quinta-feira, né? Teve um culto que eu preguei aqui, né? Com o banquinho aqui para garantir se eu caísse, não era endemoniado, enfim, todo aquele brinquei com vocês. Mas por quê? Porque tinha várias circunstâncias acontecendo também na minha vida particular, e eu sou um ser humano. Eu me abalei um pouco e isso talvez gerou uma crise nervosa, estourou em uma labirintite, enfim. E lidando com tantas coisas assim, e colocando diante de Deus, é uma circunstância que eu estou vivendo diferente. Uma circunstância difícil, que mexeu com uma área da minha vida e que começou a perceber assim, poxa, eu não sou tão forte quanto eu acho, eu ainda tem áreas que eu preciso colocar diante do Senhor. E eu fui viajar, não estava ainda 100%, eu tinha que tomar um remédio, então eu falei, Senhor, não dá esse remédio, dá sono, me ajude lá, né? Por amor às pessoas, nem por amor a mim, né? Por amor às pessoas, para que eu não fale nenhuma besteira, né? Mas enfim, o fato foi assim que eu percebi que meu coração estava mais sensível. E eu estava conseguindo ouvir a Deus de uma maneira diferente. Tivemos ministrações lá de cura, de libertação, pessoas aceitando Jesus. E por que isso, querido? Em um determinado momento eu compartilhei com o Lamar. Eu falei, olha, acho que as circunstâncias que eu estou vivendo literalmente nessa semana aquele versículo. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu estou fraco, é o momento em que eu entendo assim, não depende de você. O que depende de mim? Só o eis-me aqui. O que depende de mim? Senhor, toma minha vida e me usa. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque o teu poder, outro versículo, se aperfeiçoa na minha fraqueza. No momento em que eu estou mais fraco, talvez Deus permitiu, não estou dizendo que é por causa disso, querido, mas pode ser. E é assim que eu quero viver a minha vida com Deus, que se necessário for, para que os meus olhos sejam abertos, para que eu escute melhor a Deus, pode permitir circunstâncias difíceis, Senhor. Porque o que é mais importante na vida não é ser feliz aqui nessa terra, querido. Não é viver isento de problemas. O que é mais importante na vida é você ter direções de Deus a respeito de qual é o teu propósito maior. Porque esses dias vão passar. Em algum momento, qualquer tragédia pode acontecer. Você anda na rua, em algum momento, o teu último dia pode chegar. E quando você estiver diante de Deus, você não vai poder apresentar nada dessa terra. Olha, eu construí isso, eu deixei bens e tal para os meus pais. Não é esse o propósito. A ideia é o que é que você faz aqui na terra que tem um impacto na eternidade. É só isso. O que é que você fez nesse tempo chamado vida que eu te dei, que você realmente gerou um impacto na eternidade? E aí eu vou te dizer, eu vou te dar um propósito muito significativo, muito simples, que Deus já falou contigo. Pessoas. Pessoas, querido. Nós estamos na terra para influenciar pessoas. Nós estamos na terra para impactar pessoas. E aí vem a grande diferença. Você não está aqui na terra para ser um doutor, para ser um advogado, para ser um consultor, para ser um corretor, para ser um pintor, para ser qualquer coisa. Você não está aqui na terra para ser isso. Você, meu irmão, que recebeu Jesus no teu coração, você está aqui para plantar o reino de Deus. Amém? E enquanto você planta o reino de Deus, você é um doutor, você é um advogado, você é um pintor, você é um construtor, você é um corretor. Você entende a diferença disso? O meu propósito é plantar o reino de Deus. Enquanto eu planto, eu empreendo, eu faço as outras coisas. Porque se eu inverter a ordem dos tratores, aí como a turma brinca, qual é o versículo-chave que eu li aqui de Marcos?
até aquilo que ele pensa ter vai ser tirado dele. Aquele que mais tem, mais vai ser dado. Ou seja, quanto mais eu dou valor a ouvir a palavra de Deus, mais vai ser dado. Então Deus vai usar as circunstâncias para falar comigo o tempo inteiro. As outras eu vou passar mais rapidinho. Deus vai usar o conselho sábio. Quantas pessoas já te deram conselhos sábios? Está lá Provérbios, um monte para você. Deus vai usar pessoas que Ele vai colocar no teu caminho para te dar bons conselhos. E não são as pessoas naquele momento. O Espírito Santo está inspirando elas para te dar um conselho. Às vezes sai conselhos bons de um lugar que você nem imaginava. Deus vai usar isso aí. Outra coisa que Deus vai usar, nós vimos aqui, paz. A pastora Michelle que trabalhou isso aqui também, né, como confirmação. Paz. Mas não é uma paz qualquer. Está tudo certo, então, ai que paz que eu estou sentindo boa. Não. É uma paz que excede entendimento. É uma impressão muito forte no teu coração que, apesar dessa decisão que você tem que tomar, é difícil, pode ser que você fique sem emprego, pode ser que não dê certo, pode ser que você perca tudo, mas há uma tranquilidade no teu coração. É a paz do Senhor. Então Ele vai usar isso aí para falar contigo. Outra coisa que Ele vai usar um monte, que eu já falei aqui, pessoas. Deus vai usar muitas pessoas para falar comigo, para falar contigo. E eu vou te dizer, querido, que a maior parte das coisas Ele vai usar sempre pessoas. Quinta coisa que Deus vai usar para falar contigo, sonhos e visões. Já compartilhei contigo aqui em algum momento, né, que eu tive alguns sonhos, que alguns era que eu comi demais de noite, né, não tinha nada a ver, mas tinha alguns em que eu falava assim, fulano, tive um sonho contigo, tal, faz sentido para você? Querido, eu acho que umas 5 vezes eu já compartilhei com algumas pessoas assim, não, pastor, faz sentido, aconteceu tal coisa, e depois, às vezes depois de meses, não, pastor, sabe aquele sonho? Olha, entendo, foi isso aqui. Deus usou talvez para confirmar alguma coisa, para revelar. Você vai ver isso aqui na Bíblia lá, por exemplo, Salomão teve um sonho, Deus falou com ele. Jacó teve um sonho, Deus falou com ele. João teve um sonho, João teve visão. Paulo teve sonho e teve visão. Enfim, Deus vai usar essas coisas para falar contigo também. Discernir o que é de Deus não é a grande chave, né? Sexta coisa que Deus vai falar contigo. Comigo acontece no chuveiro, muitas vezes. Pensamentos. Estou eu lá, né, no bem bom, lavando as minhas longas madeixas, e tudo bem, gastando bastante shampoo para fazer isso. De repente me vem uma ideia. Às vezes me lembro de uma pessoa, poxa, tem que ligar para fulano. Ou podia fazer tal coisa, né? Eu gosto de sempre terminar a palavra antes, por quê? Porque eu gosto de ter esse intervalo entre o momento que eu terminei a palavra e o culto, porque às vezes Deus fala comigo lá num pensamento de como ministrar aquilo que Ele já me deu, enquanto eu estava estudando para trazer isso aqui para você. Então, a conclusão da palavra de hoje é um testemunho pessoal que eu vou trazer para você, que eu vou compartilhar uma área muito particular da minha vida que eu não compartilhei com ninguém ainda. Foi nesse período de intervalo de pensamento. Falei, poxa, será que se eu compartilhar isso aqui? Não é eu pensando só, meu amado. Porque quando eu penso, Robson, vou compartilhar com você, não sei se acontece isso com você. Não dá muito certo, a maior parte das coisas que eu penso. Acontece isso contigo também? Você pensa, não vai dar certo, de repente não dá certo. Você tem um monte de ideia, de repente não dá certo as coisas que você faz. Agora, sempre quando eu penso determinada coisa, sempre dá certo, é Deus. Não é a minha genialidade, não é porque eu sou melhor do que ninguém, que eu consigo fazer as coisas melhor do que ninguém. Por quê? Porque Deus fala através de pensamento. E agora, lembra qual é o ponto que nós estamos falando aqui? Se eu realmente ouvir a Deus. Se eu ficar pensando toda hora, não, isso aqui é meu. Isso aqui é meu pensamento, você vai perder as preciosidades de Deus. Você tem que ter sabedoria para distinguir. Quando é você, eu já sei como é que é a tendência dos meus pensamentos. Quando eu estou assim, otimista demais, não sou eu. Porque o meu temperamento melancólico é procurar onde é que está o erro, onde é que está o detalhe, para a gente corrigir. Essa é a minha natureza de olhar, esse é o meu temperamento, é ver as coisas desse jeito. Quando eu olho assim, não, está tudo certo. E aí está um caos às vezes ao redor, não, está tudo certo, estamos no caminho certo. Eu falei, Deus está colocando esse pensamento no meu coração, porque essa não é a minha particularidade. Você está entendendo? Outra coisa que Deus vai fazer, manifestações naturais. Romanos capítulo 1, não tenho tempo para trabalhar isso contigo hoje, mas leia em casa. Os homens são indesculpáveis. Vou pegar de trás para frente como está o versículo. Os homens são indesculpáveis porque Deus se revela através das coisas criadas. Através das coisas criadas, o verso lá de Romanos 1 vai dizer assim, os atributos invisíveis de Deus. Se você abrir Romanos 1 e ler em casa, você vai ver. Os atributos invisíveis de Deus são revelados através da natureza. E por causa disso, os homens são indesculpáveis. Ou seja, em algum momento da vida, todo aquele que parou para fazer o exercício da contemplação, olhar, ver o mar,
ver a grandeza, né, das coisas. Eu passei lá por cima da Amazônia, meu Deus, que coisa maravilhosa, como é que pode, né, sair tantas coisas, qual é a riqueza desse lugar. Dei um passeio lá no Rio Negro e Solimões, não sei quantas mil espécies de peixe, um lugar totalmente diferente que eu não tinha visto na vida. Senhor, como não posso crer num Criador que fez as coisas tão perfeitas, e ficamos lá um tempão só olhando para a Vitória Régia, os detalhes, os espinhos, e faz isso, faz aquilo, e a raiz vai não sei aonde. Eu falei, meu Deus. Romanos 1, eu me lembro disso, Romanos 1, os atributos invisíveis de Deus são revelados através da criação, ou seja, Deus se revela nas coisas naturais, mas outra maneira de Deus se revelar também é através de manifestações sobrenaturais. Você lembra da sarça ardente? Você viu semana passada, Gideão e o novelo de lã, molha aqui, seco embaixo, agora seco embaixo e molhado em cima. Paulo na estrada de Damasco, sobrenaturalmente, uma luz e tal, você vai ver tantas coisas, a mula de Balaão lá, Balaão, enfim, tantas coisas sobrenaturais, que Deus age. Quantos de vocês já tiveram experiências com Deus, às vezes sobrenaturais? Deus falou contigo, meu amado, agora eu preciso realmente ouvir. E por último aqui, Deus fala através da Bíblia o tempo todo. Eu vou compartilhar com isso no final, como Deus falou comigo. Através da Bíblia o tempo todo, Deus está falando, quer ouvir a Deus, lê a Bíblia, quer ouvir a Deus em voz alta, lê a Bíblia em voz alta, não é a minha frase, né? Tem tantos pregadores aí que falam isso. Deus fala até através de um sussurro. Lembra de Elias? Na caverna, estão querendo me matar, e o que eu vou fazer agora? E aí diz que veio um vento, veio um fogo, veio um monte de coisa, e depois veio por último uma brisa suave, no meio daquela brisa Deus estava falando. Deus vai falar às vezes com você bem baixinho. Por que baixinho? Você já falou com uma criança que está gritando, se esperneando? Né? Diz aí os pedagogos que a melhor maneira é você se abaixar, olhar nos olhos da criança e falar baixinho com ela. Por quê? Porque ela vai prestar mais atenção. Às vezes Deus vai falar bem baixinho com você. Talvez Deus está tentando falar bem baixinho, você está gritando, se esperneando com as coisas da vida, e Deus está falando bem baixinho. Shhh. Não escuta as coisas de lá, escuta a minha voz. Não presta atenção nisso aqui que está dando errado. Não presta atenção nessas coisas, está vendo? O mundo está gritando para te levar para isso. Shhh. Calma o teu coração. Eu tenho um plano para você. Eu estou olhando a tua dificuldade. E eu vou estar contigo em todo o tempo. Você está entendendo, querido? Amém? Deus vai falar o tempo todo. Deixa eu te mostrar esse verso aqui. João verso 12. Jesus falando assim, agora, João capítulo 12, agora a minha alma está angustiada. O que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Jesus falando assim, o que eu vou falar? Eu estou angustiado. Vou falar assim, Senhor, me livra? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Olha que interessante o que acontece aqui agora. Então veio uma voz do céu. Deus falando agora do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E o que é interessante é o que acontece agora. A Bíblia fala, pessoas distinguiram para poder escrever o que aconteceu aqui. Mas olha, de fato, ao redor, a multidão, no verso 19, que ali estava, e que ouviu aquela voz, Deus falou, pessoas ouviram. Dizia ter havido mas outros diziam, foi um anjo que lhe falou. E aí Jesus vem explicar. Você ouviu um trovão? Você ouviu um negócio aí, mais ou menos que você não sabe distinguir o que é? Jesus vem explicar. Não foi por minha causa que veio essa voz. Então Jesus está dizendo assim, gente, não foi um trovão não. Foi uma voz que aconteceu aqui. E sim por causa de vocês. Chegou o momento de o mundo ser julgado, e aí vamos para a parte final da vida de Jesus. O que aconteceu nesse fenômeno aqui? Deus falou. Deus fala o tempo todo. É a ideia da série. Nem todos ouviram. Alguns vão ouvir só o ruído, só o rugido, só o barulho. Nossa, está acontecendo alguma coisa. Deus falou, você está conseguindo evidenciar a Deus através dessas coisas todas que eu falei para vocês. Mas às vezes você não vai distinguir. O teu coração tem que estar inclinado, querido, porque às vezes você pode até, eu até consegui distinguir que Deus falou. O resto do pessoal lá só enxergou um trovão, um movimento. Mas alguns vão ouvir uma voz clara para poder passar para os outros, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Você está entendendo, querido? Deus está falando o tempo todo. Agora o desejo do teu coração vai dizer se você vai ouvir um trovão, se você vai ouvir um lamento, um murmúrio, ou se você vai distinguir a voz de Deus com clareza, te chamando e te instruindo. Qual desses 3 lugares você quer estar?
Ouvindo um trovão, ouvindo um murmúrio, ou ouvindo a voz de Deus com clareza? Você está comigo? Ok, então aí vem meu segundo ponto. Eu preciso agora responder essa voz. De que maneira? Com humildade. Qual é a maneira de eu ser um bom administrador da voz de Deus? Eu já vi que é realmente ouvindo a voz de Deus, prestando atenção no que Ele está falando, mas agora eu tenho que responder em humildade. Por quê? Porque às vezes nós temos uma tendência a deixar o nosso orgulho brotar ali. O mesmo texto que nós lemos em Marcos está escrito lá em Lucas, no capítulo 8, ele diz assim, portanto considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. Quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. E você sabe qual é o contexto dessa parte aqui? É aquela parábola ou aquela história da semeadura. Lembra? O semeador saiu a semear, jogou uma semente, caiu na terra, mas já morreu, porque a chuva veio e tal. Outra semente caiu lá nos pedregulhos, nasceu, achou raiz, mas não era profundo, morreu. Depois outra veio, caiu entre os espinhos e aí os espinhos cresceram e sufocaram, e até que aquela caiu na boa terra. Esse é o contexto antes de chegar nessa parte aqui. Esse é o contexto. Jesus fala assim, olha, que tipo de terreno você é? Isso que ele está perguntando para você. Antes ele falar assim, quem tem mais vai ser dado. Aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. Que tipo de terreno é você? Todos nós recebemos semente. Todos nós ouvimos a Deus, seja por um trovão ou seja com a voz clara. Agora, que tipo de terreno você é, querido? Essa é a chave. Talvez eu sou aquele que você está ouvindo a palavra de Deus hoje, mas amanhã você já não está nem aí, está agindo de acordo com aquilo que você quer. Você é aquele que a semente está caindo no meio do caminho. Não tem fruto. Ela vem, você ouve, você está na igreja, você está lá no pequeno grupo, você está em algum lugar, está num congresso, você põe uma música evangélica quando as coisas estão apertadas, uma daquelas que sempre fala que vai dar tudo certo, né? Mas daí cai, é semente no longo do caminho. Não, eu sou daquele que vem, é firme, mas quando vem a circunstância eu tombo. É aquele lá que está caindo no meio do pedregulho. Encontrou uma raiz. Esse negócio de Jesus é legal. O negócio de ir na igreja é bom, né? O pessoal é gente boa, é legal estar com eles. Mas você está um pé lá e um pé no mundo, né? O pessoal chama aí do crente Raimundo, né? Um pé na casa de Deus, um pé na casa do mundo. Enfim, é porque não cria raiz profunda. E aí o terceiro ele fala assim, que é aquele que caiu entre os espinhos, que encontrou uma raiz, vem para a igreja, se converte, começa até a servir, às vezes até líder de PG. Mas aí fala que os espinhos... Jesus vai explicar para os discípulos depois, vai falar assim, os espinhos são os cuidados dessa vida, o apego às riquezas, que vai sufocando. Sufoca o quê? Sufoca a palavra. O excesso de preocupação com essas coisas são boas, tá? Não são ruins, não é isso que eu estou falando. Mas o excesso de preocupação com essas coisas, ou foco direcionado, isso aqui é o meu reino, quero construir o meu reino. Não, você está aqui para construir o reino de Deus. Enquanto você constrói o reino de Deus, você faz o resto das coisas. Isso aqui sufoca e você morre. E a pergunta é, que tipo de terreno você quer ser? Você quer ouvir a Deus, amém? Então você tem que ser o último tipo. Não tem como. Porque se você deixar os cuidados dessa vida tomar conta de você, querido, você não está gerenciando bem a palavra de Deus lançada sobre a tua vida. E o que é que Jesus está falando? Até aquilo que você tem será tirado. E é tão sério, que isso vai influir em orgulho. Agora olha o que Tiago nos fala sobre orgulho. Deus, capítulo 4 de Tiago, Deus resiste aos soberbos. Eu pus sublinhado isso aí, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resisti ao diabo ou ao demônio e ele fugirá de vós. Eu quero que você preste atenção nessa primeira parte aqui, Quando fala assim, Deus resiste aos soberbos, pensa que você caminha com Deus, você ouve a voz de Deus. Você está recebendo um chamado, Deus move o teu coração, move a tua vida, você decide convidar Ele para partilhar a tua vida, do teu coração. Ele está caminhando contigo, Ele está do teu lado, Ele está te sustentando. Agora, quando o orgulho entra no teu coração, Deus fala mais comigo que com os outros. Deus, isso ou aquilo, ou não, eu sou o cara, agora não, eu consigo fazer. Poxa, eu precisava de Deus lá no começo, para me perdoar, para restaurar o meu casamento, a minha vida, mas agora eu acho que eu quero fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que está certo. E aí o que acontece? Deus não deixa de andar do teu lado, meu amado. Ele se coloca na tua frente. Você percebe a diferença? Não é que Deus simplesmente se afasta, então vai, leva a vida do jeito que você quer. Deus resiste ao soberbo. E a partir de agora, não é que você está só afastado de Deus. Não, Deus está estagnado na tua frente. E aí você vai falar o quê?
Você vai fazer o quê contra Deus? Você percebe o quão perigoso é o orgulho no coração do ser humano? Foi assim que começou lá no princípio. O coração de Eva, o coração de Adão era desejar ser igual a Deus. O coração de Satanás, de Lúcifer, a Bíblia diz que ele desejou: subirei ao monte do Altíssimo, ali me assentarei acima dos anjos. O orgulho é uma coisa que deve assim passar longe do nosso coração. Que se tem uma coisa que nós precisamos trabalhar e olhar, querido, é que eu não consigo resistir ao inimigo se tiver uma raiz de orgulho dentro do meu coração. E parece que não sou uma pessoa orgulhosa. Quando você acha que pode fazer as coisas que você faz sem Deus, isso é orgulho. Isso é o que passou lá no coração de Eva, isso é o que passou lá no coração de Adão. E muitas vezes a gente começa assim, insere Deus no processo, mas de repente falou: Senhor, não, agora daqui por diante deixa comigo, deixa eu fazer do meu jeito, eu quero fazer diferente. Não quero ficar abrindo mão disso. De jejuar, não, pai, já jejuei uma vez na vida, tá bom. Orar o tempo todo, não, Senhor. Não, eu quero, a minha boca não precisa ter esses filtros, eu posso falar aquilo que eu quero, não tem nada demais, né? Não vai fazer mal para ninguém. E aí você começa com esse tipo de pensamento, isso é um pensamento independente de Deus. Isso é um pensamento de viver uma cultura de acordo com aquilo que você acha. E o que Deus faz? Deus resiste. E aí quando Deus resiste, essa graça, que é um favor não merecido, que é uma capacidade que Deus nos dá para fazer coisas que nós não poderíamos fazer sem Ele, isso se chama graça, isso é tirado de você. Entende? Submetam-se a Deus, depois você resiste. Não tem depois você ficar chorando para mim, ou para o teu líder, por qualquer outra pessoa. É porque agora, olha o que o inimigo fez, olha o tipo que está meu casamento, olha como estão as minhas finanças. Não tem como, meu amado, você resistir ao diabo se você não se submeter a Deus. É uma ordem que Deus deixou, lá não podemos resistir ao diabo se não me submeter a Deus. Esse é um princípio básico, para que as coisas mudem na nossa vida. Deus está falando contigo hoje, então realmente eu tenho que ouvir. E é o segundo ponto, eu preciso responder em humildade. Aí eu vou para o meu último ponto hoje aqui. Dá valor à sua palavra. Eu preciso dar valor à palavra. Jonas, eu não tenho tempo hoje aqui, mas Jonas, ele ouviu a Deus. Deus deu uma direção para ele: vai a Nínive. E a Bíblia fala que ele quis fugir da presença do Senhor. Como é que se foge da presença de Deus? Onipresente em todos os lugares. E gente, o que é fato aqui é que Deus não falou de novo com Jonas enquanto ele não se arrependeu. Se você for ler a história, você sabe que ele fugiu, que ele foi, que ele chegou lá, o pessoal falou: tem alguma coisa errada nesse barco aqui, alguém está errado. Não foi Deus que revelou para ninguém. Jonas falou assim: não sou eu mesmo. E aí ele estava lá no ventre do peixe. Deus não tinha falado nada com ele. Deixa quieto. Deus está resistindo. Quando é que Deus fala com ele de novo? Quando ele se arrepende. Talvez você está buscando ouvir a voz de Deus, querido. Há muito tempo, a certa circunstância, você está pedalando aí e não está saindo do lugar, bicicleta estacionária. Deus quer te colocar aí numa moto aí de 1000 cilindradas para você acelerar bastante. Mas enquanto você não se arrepender de certas coisas, o diabo vai deitar e rolar sobre você. Você não consegue resistir a ele. Você vai perder a graça de Deus. E além de tudo, você está lutando contra Deus. Portanto, se algum de vocês aqui, ou você que está na internet me assistindo, me acompanhando, você tem ainda um assunto a ser tratado, se arrepende, querido. Se arrepende, porque as consequências talvez de você não ter se arrependido ainda podem estar te travando. Você está com medo de se arrepender ou de assumir as consequências daquilo que você já fez. É pior esse caminho. Se arrepende, porque o caminho do Senhor, de volta, às vezes você vai ter que lidar com a consequência, mas é sempre de cura, é sempre de restauração, é sempre de cuidar, de comunhão. Deus não é um Deus te esperando com um chicote para te judiar porque você fez algo errado. Deus é um Deus de amor, que permite que você fique caindo e batendo cabeça, para que você entenda que a vida que você precisa viver nessa terra, propósito, sentido, só existe nele. Ele te ama, Ele te quer, Ele só precisa que você se arrependa, que você se submeta, que você realmente ouça a palavra dele, que você responda a humildade e dê valor àquilo que ele falou para você. Deixa eu terminar a palavra hoje compartilhando algo pessoal com vocês que eu falei que eu ia fazer. Ao longo da minha vida com Deus, Deus me deu várias palavras, seja na Bíblia, seja através de pessoas. Algumas delas eu anotei ao longo da minha vida. E eu tinha, no tempo que se usava carteira, não sei quem usa carteira ainda,
Mas algumas eu anotei e deixava lá num pedacinho da carteira e deixava lá. E durante muitos anos ficou aquilo lá no papel escrito. E anos depois, eu vou dizer até talvez uma década depois, eu peguei, a palavra de Deus aqui. Depois de eu ter ouvido outra, né? Eu anotei naquele papel. E eu tinha esse papel até 2017. Papel escrito, até que a luz pairou sobre a minha vida. Digitaliza isso, meu amigo, um dia você vai perder esse papel. E eu digitalizei daí essas palavras em 2018. E quando eu estava fazendo essa palavra aqui, eu falei assim, vou compartilhar com as pessoas algumas coisas que Deus falou comigo, quando eu nem passava para o meu coração em ser pastor. Quando a minha filha tinha 3 anos de idade. Quando meu casamento estava uma porcaria, estava difícil o negócio, né? Minha esposa está coordenando outras coisas ali. Não vou falar mal dela agora, né, gente? Mas estava ruim, estava feia a coisa. Eu estava na igreja, eu servia na igreja como músico e tal, mas não, no ministério não. 27 de julho de 2003. Quando eu olho para a minha vida naquela época, era difícil. Eu não estava ouvindo muito a voz de Deus, mas um dia alguém falou uma palavra, se não me engano, foi aqui em Porto Belo. Dizia assim, um caminho novo eu coloco diante de você. Foi só algumas coisas que eu anotei, que eu me lembro, tá? Que eu anotei. Eu tinha recém me formado aqui, fisioterapia. Me formei em 2002. Um caminho novo eu coloco diante de ti. Eu pensava, minha profissão, minha carreira, né? Estou começando agora. Teu caminho é longo. Na minha mente na época, claro. Fisioterapia, começando agora, tá difícil, a situação não tá muito boa. Teu nome será exaltado entre os homens. Pensei, vou trabalhar num grande clube. Vou publicar uns artigos científicos, sei lá, o que eu vou fazer. Tua casa servirá de abrigo aos sedentos. Aqui eu já não entendi muito bem. Como assim? Minha casa servir de abrigo aos sedentos? Será que eu vou morar na África? Abrir um poço? Não entendi isso. E aqui é o que mais confortou meu coração naquela época, 20 anos atrás. Chegarás ao lugar onde eu tenho preparado. Por quê? Porque eu não sabia muito bem para onde eu estava indo. E eu estava servindo a Deus, eu estava buscando, eu estava angustiado. Pense, você saiu da faculdade, primeiro ano de formado, você quer fazer as coisas. Eu não sabia muito bem para onde eu estava indo, meu casamento não estava bom. Começando ali, será que vai, será que não vai? E eu me apeguei nessa última frase durante um bom tempo. Eu vou chegar. O importa é que eu vou chegar. E toda essa primeira parte aqui é uma nuvem, entende? Mas o que eu estou falando? Eu tenho que dar valor àquilo que Deus me falou. Eu tenho que responder em humildade. Eu não entendi isso aqui durante muitos anos, querido, eu deixei guardado lá. Deus falou contigo muitas coisas que você não entende hoje, na palavra que eu dei para você. Guarda, escreve, grava, porque em algum momento, se você colocar diante dele, ele vai te mostrar. Passaram-se aqui 3 anos. Mais uma vez, Deus usou uma outra pessoa para falar comigo e falou assim, grandes coisas estão por vir. Isso aqui é 2006. Não tinha muitas coisas acontecendo assim tão extraordinárias na minha vida. Meu casamento tinha melhorado, mas ainda não estava bom. Tinha quase separado, né? Mas estava persistindo ainda. E aqui vem a chave. Naquela época, tu irás onde outros tiveram medo de ir. E aqui eu já estava com medo só de ouvir isso aqui. Porque o meu temperamento é assim. Não vou, só ajo na certeza. Eu só vou bater se for para pegar mesmo. Então eu não arrisco muitas coisas assim. Isso era o meu temperamento. E aí veio para mim a confirmação aonde? Lembra das confirmações da pastora Michele? Na palavra. Eu abri o Salmo 121. Naquele dia eu anotei aqui, nesse dia, em dezembro de 2006, eu abri o Salmo 121 e Deus falou comigo assim, isso aqui que quer dizer isso que eu falei para você. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro? Pensa meu coração angustiado, medo, né? E casamento e filho e tal. De onde virá o meu socorro? 1 ano depois ia vir, né, o Pedro. Meu Deus, mais um filho agora, como é que faz? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormirá aquele que guarda você. É certo aquele que não dorme, o que guarda Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é sua sombra. O Senhor é a direita. Enfim, você percebe o que Deus falou para mim aqui agora? Eu não sabia o futuro, eu não esperava o futuro. Continuava lá na igreja servindo como qualquer voluntário que serve aqui hoje. Eu não imaginava. Mas qual é a palavra que Deus falou para mim? Ele vai confirmar na Bíblia, meu irmão. Não entende a revelação que Deus te deu lá? Vai confirmar na Bíblia. Eu falei, e esse salmo aqui talvez me sustentou em 2006. 2007 foi quando nosso casamento começou a
a mudar, Deus trouxe uma transformação. Eu já testemunhei para vocês isso no curso de casais. Mas eu persisti em cima dessa palavra, daquilo que Deus me deu. Pense que eu sou um membro normal, como diz o gordinho lá, né, do vídeo lá, era só um irmão da igreja. E outras coisas que eu não tenho tempo aqui. Aí Deus falou em Lamentações, capítulo 3. Isso aqui foi chave para mim. Como isso me sustentou? Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler só um pedacinho aqui dos versos que eu enchi meu coração naquela época. Ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu tinha muita coisa para lidar na minha vida naquela época. Não era pastor, não é nada. As misericórdias do Senhor é a causa de eu não ser consumido. Ou seja, Deus está exercendo misericórdia. E elas se renovam a cada manhã. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Espera nele. E eu ansioso para romper. Isso aqui não aconteceu ainda. E meu casamento. E aquilo, aquele outro. Espera nele, espera nele. E aí, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Eu era bem novinho, cabeludo e tudo mais. Bom é suportar o jugo na sua mocidade. Que ele se assente solitário, que ele fique em silêncio, porque esse é o jugo dele. Ou seja, te cala, rapazinho. Te acalma, ainda que a tua hora ainda não chegou. Eu nem tinha recebido chamado pastoral, estava longe disso. Mas Deus estava preparando um tempo. Agora deixa eu pular aqui 10 anos no tempo. 1 ano antes de eu vir para cá, estive em Brasília, 23 de novembro. Agora aqui eu já sou pastor, 7 anos como pastor de uma igreja. E com uma proposta de vir para cá, para uma outra cidade. Eu morava em Curitiba com a minha família, estabilizado lá e tudo mais. Deixar tudo e vir para cá, para uma nova cidade, para uma igreja maior de onde eu estava, mais responsabilidade, enfim. Foi a palavra que eu ouvi antes de ser o teu pastor. Muitas vezes você perguntava para Deus o que você estava fazendo aonde Ele tinha te colocado. Mas Deus pegou os pequenos para confundir os grandes. Eu estava numa igreja menor. Estava com outras ideias na minha mente de fazer outras coisas. E Deus estava falando assim, eu estou vendo o teu pensamento. Eu estou vendo os teus questionamentos. E falava assim, você vai viajar muito. Essa pessoa falava assim, eu te via de um lado para o outro pensando, Deus, será que eu vou dar conta? E essa semana, por isso que veio na minha mente, essa semana eu falei isso para Deus, antes de eu ir viajar. Falei, meu Deus, tem a faculdade que eu estou terminando, tem a fisioterapia agora que eu estou voltando a atender lá 2 dias na semana. Eu tenho as coisas da igreja para fazer. Nós temos a construção para pensar. Eu tenho uma situação ali com meu filho. Tem uma outra situação lá que eu tenho que resolver não sei aonde. E eu pensei assim, antes de eu ir viajar, como é que eu posso fazer isso? Eu não vou conseguir dar conta. E aí quando eu fui terminar essa palavra, quando eu olhei para isso aqui, falei, Senhor, está aqui, Pai. É o último ponto. Eu tenho que dar valor para a tua palavra. Querido, eu tenho mais coisas para compartilhar aqui, mas vou deixar para um outro momento. Se coloca de pé, por favor.